Neste momento, esta reunião está sendo gravada. Hoje é dia 16 de março de 2024, sábado, agora são 9 horas e 10 minutos. Estamos começando a nossa 39ª reunião virtual de estudo de filosofia, hoje com o tema Sempre executar um trabalho com muita criatividade, da página 174 do livro Filosofia Kyocera, os 78 princípios comentados. Com esse tema de hoje, estamos finalizando o capítulo Realizar o Melhor Trabalho. A partir de abril, entraremos no capítulo Para Tomar a Decisão Correta. Na cola do que a gente estava discutindo agora há pouco, antes de iniciar oficialmente a reunião, eu tenho anotado aqui um comentário sobre empresa-escola. Essa semana retrasada, se não me engano, eu encontrei com um amigo meu que trabalhamos junto há muitos anos atrás. Hoje ele está numa empresa em São Paulo, que é uma verdadeira empresa-escola. É uma empresa de varejo de materiais de construção, lá da Avenida do Estado, mas é uma empresa-escola. Como é que funciona? Opera numa baita bagunça, um verdadeiro caos. Diz que os concorrentes que visitam diz que não entendem como que aquilo funciona, mas eles conseguem obter 200% dos funcionários. É uma subsidiária francesa. Ele estava comentando, só para ter uma ideia de números, que grandes lojas em São Paulo chegam a vender 15, 18 milhões. E essa loja eles vendem 40, 45 milhões. Em janeiro parece que tinham batido esse número aí. Provavelmente com o mesmo número de funcionários, com os que vendem 10 milhões, 15 milhões. Para ele fazer uma comparação, ele falou 8 milhões, só o setor de material elétrico, acho que é dele, vende 8 milhões. Então, mas qual que é o segredo? O que que vocês fazem, né? Qual que é o negócio lá? Ele falou que uma das coisas que o presidente dessa organização bate e bate e bate todos os dias é segurança dos funcionários. É o bem-estar, mas ele está muito preocupado com segurança física, né? Segurança. Mas a empresa diz que opera com 4 lemas. 4 lemas. Primeira, estoque elevado nos dias de hoje. Estoque, ele coloca estoque, que é varejo, né? Exposição, preço e, em quarto lugar, segurança. Então, eles prezam e batem nisso como se fosse o mantra diário, direto, né? O estoque elevado, a exposição dos produtos, o preço dos produtos e a segurança. Está resumido só em 4 itens. Os funcionários trabalham lá como se fossem meninos que estão no estágio inicial. Alguém com 50, 60 anos de idade. É uma verdadeira empresa-escola, que a produtividade está lá em cima. Olha só. Alguém tem dúvida de que um empreendimento como esse não esteja rentável? Que é diferente de empresa asilo, empresa sindicato. Aquelas empresas que têm 30, 40 anos, que carregam funcionários que têm bastante tempo de casa, ganha bastante por causa do aumento acumulado, mas entrega pouco. E muitas vezes são funcionários velhos que falam: ah, isso o homem não quer assim, não. Ah, isso sempre foi assim, ninguém vai mudar isso. Empresas assim, em relação ao salário que se paga, quando muito obtém 50%. Lógico que carrega a experiência, mas a empresa, quando deixa de ser empresa escola para ser empresa asilo, esse daí encontra dificuldade. Eu estou falando isso porque eu vejo isso, sinto isso nas empresas que eu presto consultoria, as dificuldades que tem. E quando fala empresa escola, é um sistema, um método, uma gestão que os funcionários aprendem. Quando a gente aprende, né? A gente paga para aprender, paga a escola para aprender, né? Imagina trabalhar numa empresa que ele paga o salário para o funcionário aprender. Ele entrega 200% mesmo. Se não for 200, alguma coisa muito mais do que 100% já está de bom tamanho, né? Eu não sei se existe esse termo empresa-escola, mas é um comparativo que eu associo essa comparação a sempre executar um trabalho com muita criatividade. Vamos lá.
Alguns avisos aqui, eu sempre peço para manter o microfone fechado durante a reunião. Eu sou Paulo Seiji Isewaki, junto com o seu Minoru Takano, somos os coordenadores voluntários das reuniões virtuais de estudo de filosofia em português do Instituto Brasileiro de Filosofia Empresarial, representado pelo seu Katsuhide Itagaki aqui nessa reunião. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. De diferentes, nós temos pessoal aqui, o Marcelino de Sorocaba, o Euro aqui de São Paulo, pessoal de Minas lá, o Ronaldo, a Natália falou que não podia participar, a Mauri lá de Pilar do Sul, né, Mauri? Seu Teixun Hiramatsu lá de Curitiba. Para maiores informações sobre a filosofia, a implantação de filosofia na empresa, bem como sobre os métodos de formação de grupo de estudo interessados, poderão entrar em contato através do e-mail embraf.p@gmail.com. Hoje eu queria mostrar esse livro que a gente tem, não sei se é aqui, ó. O livro é Keiten Aijin. Keiten Aijin. Livro fininho, do seu Kazuo Inamori, que tem bastante aqui, não tem saída. Então, quem tiver interessado, paga o correio que eu mando. Sei lá, R$10, porque se fica parado, o livro ele não exerce a função dele, né? Se tiver alguém que queira estudar um pouquinho, né? Keiten Aijin é Meus Princípios da Administração para o Sucesso, de Kazuo Inamori. Muito bem, aí disponível aí. Uma outra questão interessante que ocorreu em fevereiro, seu Takano, seu Itagaki, todo o grupo, né? É que o número de inscritos no canal aumentou 20 pessoas em fevereiro. Não sei de onde que está entrando, são as pessoas que vão se inscrevendo, né? Isso é bom. Agora, dê uma olhada, nós estamos em 172. Final de janeiro, estava com 148. Eu sei que é pouco, mas o que eu estou sempre falando é que tem aumento orgânico, né? Consistente. Pouco a pouco, ele vai aumentando. Eu quero aqui agradecer, então, aos últimos que entraram, a Beatriz Garcia, o Gerson Cavalcante, Wolfram Geber, Deluque Silva e Gillan Lopes, que são os que eu vi aqui pelos avisos do YouTube. Muito bem, o tema de hoje, então, sempre executar um trabalho com muita criatividade. Minamori-san fala bastante sobre o melhoramento contínuo, né? Hoje, fazer melhor do que ontem, amanhã, fazer melhor do que hoje. Esse acúmulo de pequenas melhorias é que resultam em grande tecnologia que fala. Eu acho que acontece isso na vida da gente, na empresa que trabalha, de que o mercado muda muito, o concorrente é muito mais rápido, muitos acabam achando que inovações, novas ideias, tecnologias é algo que dá para ser adquirido com dinheiro. De fato, tem tecnologia que dá para adquirir com dinheiro, mas Inamori fala, não é a inovação comprada com o dinheiro, e sim tecnologia conquistada pelas pessoas de dentro no dia a dia, porque pensa em melhorar um pouco qualquer coisa. E essa melhoria que parece assim, isso não, acho que não ajuda muito, não. Que vai acumulando ao longo do tempo, de um dia para o outro é pouco, mas na hora que compara isso ao longo do tempo, né? Então, quando acumula isso durante décadas, ele faz operar coisas, não dá para adquirir da noite para o dia. Que nem aquele tempero, caldo de feijoada, que um restaurante desenvolve há mais de 30 anos. O fim da feijoada de uma refeição de um dia, ele é o início do preparo do tempero do outro dia, né? Então ele vai, o caldeirão fica o mesmo, o tempero vai rolando. Então o sabor diz que é inigualável. Quem quiser copiar é só começar a fazer isso e esperar 30 anos para, né, alcançar esse nível. Então, nada como escolher um caminho e ficar nele, acumulando essa melhoria contínua. Porque você pode melhorar durante um tempo, mas depois fala assim, não sei, não, acho que não está dando muito resultado, vou tentar outro negócio. Aquele que acumulou, perdeu, né? Aí vai para o outro e vai para o outro. Corre o risco de passar a vida tentando. Isso é dolorido também. Esse vídeo tem 21 minutos. Eu cortei para 9 minutos, tá? Eu vou compartilhar, então, vamos entrar no vídeo.
Dentro da filosofia que utilizamos na nossa empresa, hoje inicio com o tema realizar sempre trabalhos criativos. No texto, realizar sempre trabalhos criativos está escrito o seguinte: executar o trabalho com esforço, considerando-o como um trabalho para toda a vida é importante. Por outro lado, não basta apenas executá-lo. Além de executá-lo com afinco, devemos sempre fazer uma reavaliação, autocrítica do próprio desempenho e, com base nisso, sempre reformular e melhorar o trabalho. Jamais devemos permanecer apenas repetindo indiferentemente o que fizemos no dia anterior. Fazer constantes autorreavaliações, perguntando a si mesmo se o que fez estaria correto. E autoquestionamentos, porquês, sobre os trabalhos, permite continuar reformulando e melhorando o desempenho. Hoje, melhor do que ontem, e amanhã, melhor do que hoje. Isso, na verdade, é o processo que nos levará a realizar trabalhos criativos. Nosso progresso e desenvolvimento próprio dependem de sempre praticarmos a autoavaliação e a reformulação do nosso próprio desempenho. Essa, na verdade, foi a minha postura desde que fundei a Kyocera. Dentre os senhores, gestores de pequenas e médias empresas, alguns devem ter fundado a sua própria empresa, outros herdaram de seus pais. Tanto uns como outros, ao verem as grandes empresas que cresceram de maneira espetacular, devem ter pensado assim, pelo menos uma vez na vida: almejo tanto um crescimento como esse para a minha empresa e, para tanto, gostaria de ingressar na área da informática, da comunicação, que apresenta uma boa perspectiva de expansão. Mas isso seria um sonho para mim, pois são necessários tecnologia e recursos financeiros e humanos dos quais não disponho no momento. Em outras palavras, almejam fazer coisas novas, mas como não possuem condições suficientes para tal empreendimento, acham que devem se manter na posição de um administrador de pequena e média empresa. Consegui fundar a Kyocera com base no conhecimento e tecnologia adquiridos na empresa de cerâmica em que fui admitido assim que me formei na universidade. Porém, no início, o nível tecnológico da empresa era baixo e, naturalmente, tratava-se de uma microempresa. Entretanto, hoje apresenta um faturamento consolidado superior a 700 bilhões de ienes e, se somar com o da Dine Denden, fundada há 15 anos, que fatura cerca de 1,2 trilhão de ienes, chega-se a 2 trilhões de ienes aproximadamente. Nos tornamos um grupo desse porte após 40 anos de fundação da Kyocera. Se me perguntarem se eu já possuía uma criatividade aguçada para conseguir tal façanha, a resposta seria não. Dentre os empreendimentos que desenvolvemos hoje, poucos são aqueles sobre os quais tenho um bom conhecimento técnico. A maioria é fruto dos conhecimentos tecnológicos e esforços dos meus funcionários. Talvez por ter tido formação técnica, não tenho paciência para fazer sempre a mesma coisa, como já mencionei anteriormente. Por isso, procurei sempre me esforçar para que hoje seja melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. É o sentimento de, digamos, um cientista. Me indagava sempre sobre todas as coisas, como, por exemplo, por que isso fica dessa maneira? Será que não haveria uma forma melhor? Assim pensava constantemente sobre diversos assuntos, para obter um método melhor. Por isso, sempre falei aos meus funcionários. Mesmo quando se trata de limpeza, pode-se pensar: hoje vou varrer daqui para lá, mas amanhã de lá para cá. Vou experimentar o esfregão para limpar melhor. E assim por diante, procurando diversas maneiras para realizar a tarefa. Em outras palavras, em vez de fazer sempre a mesma coisa, dia após dia, deve-se pensar sempre na forma que lhe ofereça a melhor eficiência, ou que limpe eficazmente, usando da criatividade. É importante sempre trabalhar com essa consciência. Eu mesmo tentei sempre inovar com minha criatividade. E quando relembro a minha trajetória, acredito que nunca passei pelo mesmo caminho desde que ingressei na sociedade. Ou seja, não fiz aquele caminho dito familiar. Acredito também que nunca olhei para trás.
sempre caminhei olhando para o horizonte. O caminho que hoje percorro também é desconhecido para mim e por isso sigo olhando sempre para frente. O senhor Konosuke Matsuhita, fundador da Panasonic, também foi uma pessoa que trilhou o seu caminho sempre em busca de algo inovador. Ele foi trabalhar como aprendiz na cidade de Osaka sem ter concluído o primário e depois fundou a Matsushita Electric, fazendo dela uma grande empresa. De que maneira alguém como ele, sem estudo, conseguiu criar uma empresa que se tornou um dos fabricantes de produtos eletrônicos mundialmente mais conhecidos? Não foi porque ele tinha subordinados excepcionais a quem havia delegado todo o comando. O próprio Sr. Matsushita tinha um conhecimento técnico de alto nível e conduziu os funcionários, ora os repreendendo, ora os motivando. Ele mantinha uma postura humilde, pronto para adquirir conhecimento através das pessoas ao seu redor, dizendo sempre: é porque eu não tenho estudo. Em outras palavras, ele assimilava conhecimentos aos poucos, ouvindo os comentários dessas pessoas, e com base nisso, desenvolvia coisas criativas. A origem da criação do grupo Matsushita, de destaque mundial, está nessa postura, apesar de o Sr. Matsushita não ter tido oportunidade de frequentar suficientemente a escola. Suas palavras possuíam mais peso do que as proferidas por um excelente cientista com PhD, porque ele mesmo criou coisas criativas através de suas ideias originais. Inventar sempre para que hoje se possa criar algo melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, para ter melhoria constante, mesmo que ínfima. É a essa postura que chamamos de realizar o trabalho criativo. Se tomarmos o exemplo de limpeza que mencionei antes, uma pessoa criativa talvez pensasse: será que não há nada que possa limpar melhor e com mais eficiência do que com o esfregão? Em seguida, diria ao presidente de sua empresa: senhor presidente, por favor, compre um aspirador novo, pois ele é muito mais eficiente do que a vassoura e o esfregão e basta uma pessoa, que sou eu, para efetuar a limpeza. A princípio, pode parecer um investimento elevado, mas se pensar no espaço de tempo de 1 ano, o custo será menor, pois reduzirá diversas despesas, como a de pessoal, entre outras. Quando tal atitude ganhar força, poderá pedir demissão para abrir a sua própria empresa de limpeza de prédios, admitindo mais funcionários. Certamente essa pessoa já deverá ter acumulado know-how sobre limpeza através de diversas ideias criativas que experimentara, e não será difícil iniciar um empreendimento de manutenção predial. A mudança obtida no dia a dia pela aplicação de ideias criativas é pequena, mas se acumular por 3 anos, poderá provocar uma grande mudança, surpreendendo as pessoas ao seu redor, as quais pensarão: como um simples encarregado de limpeza tornou-se um administrador de uma distinta empresa de limpeza predial. Quando me encontro com gestores de pequenas e médias empresas, sempre ouço dizer: a tecnologia da Kyocera é invejável. Onde conseguiu adquirir tais tecnologias? Poderia nos ensinar para que apliquemos em nossa empresa? Significa que eles pensam que uma tecnologia sem precedentes, que impulsiona o crescimento de uma empresa, possa ser lecionada por alguém. Mas, na realidade, não é assim. Somente uma empresa com um recurso financeiro abundante poderá gastar bilhões de ienes para comprar tecnologia. Porém, são poucas as que conseguem manter seu crescimento com essa metodologia. A maioria adquire maravilhosas tecnologias por meio de ideias criativas dia a dia. Em suma, através de pequenos esforços praticados ao longo do tempo, que isoladamente parecem impossíveis de impulsionar o crescimento da empresa, irão se acumular em forma de sua própria tecnologia após alguns anos. Foi 9 minutos aí. Um comentário sobre o tema, se alguém observou, no livro ele está: sempre executar um trabalho com muita criatividade. Esse é o que consta no aviso e tudo. Agora, no vídeo, Inamori abre assim: realizar sempre trabalhos criativos. É a mesma coisa, só que palavras em ordens diferentes. E aí eu observei que na caderneta também está diferente, tá? Trabalhar sempre com muita criatividade. E no japonês e português, lá na parte do português, ele está: sempre trabalhe sua criatividade. Eu acho que esse tema bateu recorde em variação no tema. É pena que a dona Fumiko não está aqui, né? Mas, enfim,
trabalhos criativos, acho que no sentido de melhoria contínua. Aquele trecho que fala do Matsushita Konosuke, Inamori-san tem um respeito grande pelo Matsushita, porque ele foi mestre, né? O Matsushita-san foi mestre do Inamori, tem diferença de idade aí que eu já comentei já. Eu assisti aquele filme, tipo documentário, mas é filme, em 3 capítulos, sobre a vida de Konosuke Matsushita. E lá menciona bastante a figura da mulher, da esposa dele. Acho que pelo resumo o que dá para entender é que o grande sucesso do Matsushita ele se deve à esposa. Acho que vale a pena mencionar isso, né? A gente tirar chapéu para a figura de uma grande mulher atrás de um grande homem, não é? Na semana ou no mês do Internacional das Mulheres, né? É que normalmente ela fica escondida atrás, mas mas está aí. Muito bom. Então, seguindo o comentário do tema, né? Normalmente eu começo com o seu Takano. Vamos então, seu Takano, por favor. Ok. Bom dia para todos. Obrigado pela participação. Pela palestra aí do seu namoro, lógico, bem resumida aí, a gente percebe quanto é importante a postura do líder. Essa questão de passo a passo, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, depende muito do líder, né? Tá dia a dia acompanhando isso também, né? Então, o saber cobrar dos seus colaboradores, seus diretores, como também como medir como é que estamos melhorando dia a dia, porque muitas vezes é pequena coisa, né? Como ele cita casos, por exemplo, do Matsushita-san, ele fala bem do Matsushita-san, algum trecho do livro sobre Matsushita-san, eu lembro que ele tinha a seguinte postura: vinha os engenheiros de desenvolvimento, trazia a rádio para aprovação do presidente. Ele falou, nossa, ele elogiava, mas que coisa linda, né? Falava, mas ele começa a tocar, tem um chiado. Daí falou, não, mas espera aí, vocês acham que está bom esse rádio? Ele falou, não, é que diminuímos o tamanho, prejudicou o alto-falante, etc. Parava a conversa, a avaliação, aí já, né? Então, como o próprio Inamori-san fala, Matsushita-san, apesar de escolaridade baixa, mas era criativo, dominava várias tecnologias, sempre conversando com quem sabe, né? Ele adquiria isso aí. Também aos poucos, tantos anos aí desse tipo de trabalho. Então, o importante para mim, eu acho, é ter um ambiente na empresa onde o líder dá exemplo com a sua postura do dia a dia, né? Sempre tendo na mente essa coisa de sempre melhorar em pequenas coisas. Ele fala esse do empresa de limpeza ou manutenção do prédio, né? Caso de como ele conseguiu adquirir o conhecimento durante anos de trabalho, melhorando dia a dia, né? Acho que esse é a mensagem que nós precisamos adotar em nossa empresa. Era isso aí, Paulo. Ok, seu Takano, muito obrigado. Em seguida, seu Itagaki, comentário, por favor. Bom, bom dia a todos. Ouvindo o comentário que Paulo San fez sobre Matsushita, né? Atrás de grande homem sempre tem uma esposa também sustentando, né? Agora estou entendendo por que eu não estou conseguindo, assim, fazer empresa Nossa. maior, né? Bom, esposa não está ouvindo aqui, né? Então, tudo bem. Concordo que a Takano-san comentou agora, né? Pequenas coisas muito, muito importante para nosso trabalho do dia a dia.
Agora, eu estava pensando, né, o que que é criatividade? Sabe, desde o pequeno, eu não gostava muito, por exemplo, a pintura, essas coisas, eu detestava isso aqui, não tenho capacidade para isso. Agora, essa criatividade, pensando dentro da administração da empresa, quando o empresário começa a pensar sobre criatividade, eu acredito que quando outras palavras, né, aquelas empresas que estão indo muito bem, assim, funcionários dinâmicos, faturando bem, talvez, né, talvez eles poderiam pensar menos sobre essas coisas, né? Agora, quando gostaria de pensar outra coisa, quando é empresa está decaindo, caindo no orçamento, empresário começa a ter medo para o futuro. Hoje tem um faturamento mais ou menos suficiente, mas não sei, será que poderíamos conseguir mês que vem? Agora, insatisfação, né? Empresário, quando sente algo não satisfeito com o atual, talvez motivaria para pensar sobre criatividade. Não pode deixar de jeito como que está, né? Agora, também, gostinho de trabalho, tá? A gente trabalha com 8 horas até 5:30, todo dia, quase coisas se repetindo, mas tem que ter algum gostinho de trabalho, sabe? Então, quando, meu caso, né? Quando, assim, introduzindo um novo produto, depois de um ano trabalhando para registro do Ministério da Saúde, quando observo alguma resultado bom de venda, eu fico muito feliz, né? Independentemente de volume de negócio, aquele novo produto que eu trouxe do Japão e está saindo para o mercado brasileiro, eu sinto um pouco de gostinho de trabalho, né? Hum. Agora, em modo geral, né? Então, criatividade para mim é pensar dia à noite sobre nosso negócio. Pensar, pensar, pensar. Aí, depois de pensamento como fruto, é produzir alguma coisa original da cada empresa, sabe? Agora, por exemplo, né, que nas vendas do dia a dia, equipamentos médicos, alguns que custam 180 mil reais, 200 mil reais, tem algumas que 13 mil reais, depende do produto, mas é muito frequente que o cliente pede, por exemplo, parcelamento. Agora, se for dois parcelamentos, três parceiros, tudo bem, aceito, mas tem alguns clientes que pedem 10 pagamentos, né? Agora, eu não gostaria de perder essa oportunidade, queria vender. Aí, o que eu pensei? Seguinte forma, então, no lugar de venda, tirando o nota fiscal de venda, vamos fazer uma locação, locação. Então, eu peço para ele que, então você paga uma locação de 12 meses, né? 12 meses. Como se fosse uma locação, ou seja, um aparelho de 12 mil reais, eu cobraria 1.000 reais por mês como locação. Então, como vocês sabem, né, que quando você tira a nota fiscal de venda, tem que pagar ICMS, IPI, PIS, COFINS, etc, etc. Agora, quando você emite locação, é nota de serviço, 5% de 5% de prefeitura, sabe? Aí eu alugo esse aparelho, mensalmente eu cobro 1.000 reais. Ao final de conta, dezembro, praticamente 12 mil reais foi pago, sem pagar ICMS e PIS, COFINS, etc. Aí, no final de conta, eu vendo esse aparelho com preço simbólico como aparelho usado. Então, como vocês tiram, emite nota fiscal de aparelho usado, se não me engano, isento de IPI. Você não precisa pagar o IPI. Tá, essas coisas, pensando, 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 um dia cria a minha cabeça, sabe? Até estava brincando com clientes, né? Se não pode pagar à vista, por que você não junta dinheiro cada vez, todo mês? Depois de 12º mês, me paga à vista. Eu brincando falo isso, né? Então, essas coisas,
fruto de pensamento de todo dia, o que tem que fazer, pensar, 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 porque eu não é fabricante, né, ou distribuição, então, criatividade, não posso colocar novo produto, então tem que reformar alguma forma de venda, etc. E aplicar esse aparelho para outros segmentos, né? Então, essas coisas, ou também, hoje, justamente no baixo, dentro de empresa, está fazendo um seminário de monitor fetal, juntando 6 profissionais, né, enfermeiras, médicos. Nesse momento, está fazendo curso. Esse curso, seminário, eh, para nós, não dá nenhuma financeiramente, nenhuma positivo, mas mesmo assim, oferecendo ao mercado para cliente que goste, cliente que gostaria, eu consigo um laço com o cliente mais firme, né? Então, e para mim, criatividade é essas coisas. Obrigado. Ok, obrigado, senhor Itagaki. Itagaki-san, esse curso, o senhor tinha falado, é o 80ª, não sei quanto lá, né? 88, Benção. 88. É, Octagésima oitava. 88º, né? É. Vamos lá. Em seguida, Noam. Noam Takematsu, de Brasília. Tá com aquela fotografia do restaurante dele no fundo. Vamos lá. De umas comidas. Tá É? dando para ouvir direitinho? Sim, estamos ouvindo. Achei muito legal esse tema, principalmente pela questão do seu Inamori-san, ser uma pessoa já passou, né, para outro Pro plano. estado, outro plano, mas assim, na idade dele, ainda ter a mente de estar sempre criativo e humilde, né? Que nem o senhor Itagaki-san falou, à medida que a empresa vai evoluindo, a gente tem uma tendência de querer diminuir, né, inovação, focar em menos coisas, né? E então, mesmo assim, o Inamori-san incentivar sempre os empresários a estar inovando, manter a mente aberta, eu achei muito legal. E assim, na empresa, eu acho que a gente está seguindo o mesma questão. Vamos completar 10 anos esse ano, né, de funcionamento. E assim, hoje a gente tem 51 funcionários, né? E todo Uhum. dia tem ideia, né? Todo dia o pessoal, Noah, olha isso daqui, olha aqui, isso aqui, olha isso. E assim, às vezes não são muitas ideias boas, outras são boas, né? Mas você manter aberto o pessoal, eles ficam mais engajados com a empresa, que nem o exemplo anterior no início, né? Eles dão 100%, 200% para a empresa, né? Na empresa, nos restaurantes, todo mês, hoje em dia, a gente tem um prato do mês, né? Ah, Tanto para sushi quanto para pratos quentes. E aí, dos funcionários mesmo, a gente pega sugestões, né? Ou até mesmo pratos deles, e a gente remunera com parte do faturamento desse prato. Então, eles ficam muito felizes quando tem um bom resultado. Quando tem um resultado ruim, eles também, poxa, o que será que deu errado, né? E só que o espírito, né, da empresa fica o pessoal fica muito mais motivado para trabalhando no dia a dia. Eu acho que a criatividade vem desse principal fator que ele fala, né? Manter a mente aberta, humildade, porque à medida que você vai ficando arrogante, vai vindo menos ideias, né? Você fala muito não, não, não. E assim, a empresa começa, eu acho que, perder um pouco desse espírito de crescimento, né? De mudanças. E principalmente nesse mundo dinâmico que a gente vive hoje, a gente tem que estar atento a diversas mudanças. E hoje em dia vai mudar fiscalmente, tributariamente, né? Várias coisas. Além da tecnologia. Então, manter a mente criativa, eu acho que agora é um ponto fundamental para todos nós, né? essa observação. Criatividade, eu acho que é algo importante, sem dúvida,
toda inovação, criação, ela tem que subir por degraus, né? Porque a partir do momento em que você adota uma ideia, pode ser indústria, pode ser restaurante, você modifica um prato, então você tem ficha técnica, a forma de preparar, ela tem que ser igual em todos os pontos, existe uma regra por trás disso. Então, até ontem era isso, a partir de hoje vamos adotar isso. Então, esse padrão ele dá um degrau, né? Forma um degrau, e aí você permanece nesse degrau por um tempo, para você medir o sucesso, o retorno disso, né? Por quê? Porque o risco de virar um caos também é grande, né? E aí, entre você falar, não, espera um pouco só. Espera consolidar aquela ideia para a gente discutir a próxima inovação e a inovação acontecer de degrau em degrau ao longo do tempo, mas ao mesmo tempo você não acumular muito não, 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 né? O não, não, não e o sim, 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 essa distinção eu acho que é fundamental, porque se você mexer logo no início do próximo degrau, a inovação você acaba virando bagunça, né? E pode morrer pelo custo também, por tentativa. Imagina uma indústria que investiu numa inovação de uma linha, você querer mexer. Não pode porque ela tem que ser consolidada. Então, a cultura Toyota diz que você busca o padrão e você fica no padrão até a inovação para o próximo padrão. E assim vai evoluindo, né? Porque eu fiquei pensando assim, puxa vida, melhorar todos os dias, sim. Você tem coisas, você fala, não, por que a gente não faz assim? Ah, então vamos adaptar nisso, dentro da mesma linha. Mas essa arte de saber o tanto do sim e o tanto do não, eu acho que isso daí é importante, é fundamental. Sim. Com É, certeza, Paulo Sam. Que a gente tem hoje, inclusive, mês passado a gente abriu um novo restaurante, compartilhar com ó, vocês. Então, as mudanças que são feitas em um padrão tem esse desafio maior agora da comunicação, né? E a aprovação, principalmente pela diretoria, que somos eu e mais minha família. Aí, realmente, só aprovando mesmo com a diretoria, a gente estabelecendo todos os padrões que a gente consegue fazer até mesmo pequenas modificações, porque hoje tem um efeito maior, né? porque você tem um cozinheiro criativo, é bom e ao mesmo tempo é ruim, né? Porque conheço dono de restaurante que fala, nossa, pô, o cara é criativo, mas quando eu fui ver lá, ele modificou tudo e não avisou ninguém. Aí, quando questionado, ele fala, não, mas assim fica mais gostoso. Isso não é inovação, isso é anarquia, né? Agora, dar bronca e falar não, você Exato. mata a iniciativa. Então, pera um pouquinho só, vem cá, vamos padronizar essa criatividade. Mas vamos lá, são 9h53. Daniel, a sua opinião, e aí vamos tentar emendar em seguida aquela sua ideia, reforça um pouquinho essa ideia na sua fala. Eu queria primeiro, antes de tudo, reforçar que o cultura do Keiten Aijin Ah, é um hein? ótimo, é uma ótima pedida, Você, foi o primeiro, tenha. Assim, desculpa, pro Paulo César que está perguntando, é português. Esse nosso grupo que nós estamos falando é tudo português. Agora, por que que o tema tá aqui e tem aí ferrou, né? Porque é original do jeito que tá. Mas é português, é. muito bom. Obrigado, Inclusive, na Daniel. Vamos. página 58 dele, fala sobre a questão do Matsushita, né? Ah, Eu é? tava, é. Então, eu só queria fazer uma colocação que o que que acontece em relação à criatividade, né? Eu acho que a gente está vivendo um período que me parece pouco criativo. Parece que as pessoas estão uma encarneirando atrás da outra, assim, né? Então, você pega um jovem de 17, 18 anos, qual que é o grande objetivo dele, né? Na média, né, é entrar no ensino superior.
né? E o ambiente do ensino superior, ele do jeito que ele está formatado hoje no Brasil, ele não está sendo um bom local para se aprender a ser criativo nem inovador. Por Ó, mais que se faça, né, você tenha estruturas, né, houve um esforço há uns 10 anos atrás, aproximadamente, de você promover mais questões de empreendedorismo e inovação. é, o jovem ele sai com assim a garantia que ele tem do ambiente do ensino superior, privado e muitas vezes público é o de ter o certificado. Só que os papéis hoje não estão valendo muita coisa. Os papéis estão perdendo valor, inclusive o dinheiro físico, principalmente, né? Então, esses dias eu tava fazer até uma sugestão. Eu estava assistindo um seriado chamado Yellowstone, não sei se alguém teve a oportunidade de assistir, e ele fala sobre a saga de uma família, né, que é proprietária, conquistou terras em 1883 e mostra os desafios dessa família ao longo do tempo, né? Começa com os tempos atuais, depois vai para o passado, né? E aí o que me vem é que é o seguinte, pessoas como eu, né, que não vieram de uma família com um empreendimento já estabelecido, né, que já não tem, né, ou como a família do Yellowstone, né, que você nasce num negócio que já tem uma ideia forte, já tem o que ser seguido, né, pode ter aquele embate entre pai e filho do que é melhor, do que é pior, aquela coisa toda, mas para quem não nasce num ambiente que já tem uma ideia forte, você tem que se fixar a alguma ideia. E aí as ideias são muitas. E é muito difícil você escolher em qual ideia você vai se fixar e você vai dedicar a sua vida. Eu acho que eu não deixo uma resposta, eu deixo uma pergunta, né? Então, assim, eu acredito que voltando ao ponto inicial, né, da sugestão de que empresas que sigam a filosofia, né, estabelecimentos que sigam a filosofia, por eles terem princípios, né, já bem definidos, né, eles possam utilizar esses exemplos, né, para inspirar os jovens, né, em possibilidades de caminhos produtivos, entendeu? Onde vocês têm um negócio, o negócio ele tem como pano de fundo a ideia do empreendimento de vocês e é permeado pela filosofia de Kazuo Namori, né? E outros, né? Então, existe a possibilidade desses empreendimentos dos senhores criar um caminho para que um jovem ele possa trilhar essa experiência. Pessoalmente, para mim, que estou aqui nas reuniões mensais, para mim é muito difícil colocar isso no meu ambiente de trabalho, entende? Talvez para o Hélio também seja um pouco difícil, né? Mas eu acredito que para empreendimentos privados, eu acho que isso pode ser um caminho de difusão da filosofia. Hélio, quer comentar alguma coisa? Oi, bom dia para todos. Bom dia. É, então, só então emendando um pouco o que o Daniel comentou, né? Assim, de fato, né? Aqui no Ministério da Saúde, né? Essa questão da criatividade e inovação, assim, na minha visão, aqui ela é um pouco contraditória. Por quê? Eles falam que, assim, quando eu falo eles, eu me refiro ao Ministério como grupo. Eles incentivam, eles querem, eles desejam, né? Olha, precisamos de mais criatividade, né? De ideias inovadoras. Tá bom. Só que eu, né? Eu personifico um pouco essa questão da inovação e talvez da criatividade, porque a minha formação ela é bem diferente da dos demais que trabalham lá no Ministério. Lá no Ministério, né, a esmagadora maioria é da área da saúde, então tem
biólogos, né, médicos mesmo, veterinários como eu, também odontólogos, né, dentistas, né, e assim por diante, né? Só que eu, quando apresento, né, algumas argumentações mais direcionadas, né, na parte quantitativa, né, por causa do meu lado como físico, né, é muito comum isso ser barrado, né, pelos superiores. Então, ao mesmo tempo que, assim, e é barrado não porque eles encontram defeitos ou algo impeditivo no que eu desenvolvo, mas é porque eles simplesmente não entendem o que eu faço. Então, assim, quando eu menciono que há essa contradição na questão da criatividade e inovação aqui no Ministério, é por conta desse conflito de informações. Tem esse conflito de ideias que não permitem, né, que realmente inibem, né? Aí entra também essa questão de estar sempre, sempre não, mas, né, de estar constantemente ouvindo não, né, e não dar, né, não motivar, né, não dar, não fomentar, né, o estímulo, né, a iniciativa, a criatividade e até mesmo a renovação, né, do perfil cultural, empreendedor que tem aqui no Ministério. Então, assim, em resumo, né, eu não sei se isso ajuda também, né, na argumentação do Daniel, né, mas é isso que eu visualizo aqui, só tenho a lamentar, né. O que eu faço, então, para não cair na frustração aqui, é abraçar essa ideia da criatividade e inovação de ideias, né, para mim mesmo. E aí eu utilizo, né, para me beneficiar, né, em primeiro lugar, para mim, e se for de interesse, né, se for de proveito do Ministério, né, aí fica de bom tamanho para todos. Tá? Muito obrigado, viu? Ok, Hélio. Seu Tacano ia comentar alguma coisa? Não, eu queria só uma informação aí para o Daniel. Aqui no bairro, tem uma churrascaria e recentemente eles mudaram do local, fez uma churrascaria de primeira linha e soube o seguinte: esse restaurante foi comprado pelo grupo. Se não me engano, esse grupo era aquele do Fogo de Chão, que vendeu para o grupo americano, etc. Mas os donos tinham uma carência e agora parece que eles já abriram outro, não sei que nome que é. Eles compraram esse restaurante do bairro. O que eles estão fazendo? Utilizando esse restaurante para treinar os futuros churrasqueiro, cozinheiro, o garçom, gerente, etc., para o empreendimento da holding ou de outro maior, né? Então, existe essa tal de escola, empresa-escola, né, que o Paulo comentou, né? Então, esse é, lógico, medida a devida proporção, né? Algum empreendimento médio ou pequeno também podia pensar, talvez, como empregar o jovem que você quer treinar em alguma empresa. E tem essa filosofia, por exemplo, não um estágio apenas de semana ou mês, acho que não dá para absorver. Esse era o comentário que eu queria fazer. Obrigado. Ok, seu Tacano. Eu queria fazer um comentário sobre o que está sendo discutido. É o que o Hélio finalizou sobre tentar levar isso no ambiente de onde está e ficar frustrado de tanto não que se leva e tal. Cuidado com a armadilha a tentação de a gente cair em querer mudar o próximo, né? Como isso é muito bom para mim, eu acho que é bom para os outros também. E de fato é. Só que isso não funciona, isso não é da natureza humana. E a gente aprende isso da pior forma, da forma mais dolorosa, né? A maior causa das desavenças, brigas, etc.,
É porque, ao invés de a gente olhar dentro de mim mesmo, eu falo que você está com um problema, né? E Jesus Cristo falou, como é que era? Olha o negócio que está no teu olho quando você acha que o outro não está enxergando, né? Alguma coisa assim. Cisco, né? Então, o cisco no olho, né? É. Durante muito tempo, eu também nas reuniões, eu achava assim que tem que levar mais para mais gente, para mais gente, sem dúvida. Só que a partir de 2021, a gente mudou essa filosofia para tipo outdoor na rua. Então, eu não vou ficar buzinando no teu ouvido, mas para quem procura, olha a placona lá, tá lá. Então, o YouTube é um caminho para isso. A quem procura, estou à disposição. Mas de eu ficar empurrando isso, eu vi que aumenta a frustração e eu estou pecando. Eu estou pecando porque eu estou julgando. Eu estou achando que o outro deveria concordar comigo, aceitar, porque isso é muito bom. Isso é pecado e vai ser castigado no inferno quem fizer muito isso. É o que o Hélio falou. Eu consigo mudar. Aliás, eu devo me esforçar. Agora, aí a minha luz, a irradiação da minha luz, ela deve, se possível, né? Mudar, transmitir para, primeiro, as pessoas que estão à sua volta, que é a família, colegas de trabalho, né? E aí é um trabalho longo, difícil, trabalhoso, mas, de novo, pouco a pouco, sem desistir, porque tem hora que você fica com o saco cheio, xinga todo mundo, às vezes acontece isso. Mas aí para, reflete e fala, vamos retomar de novo. Calma aí, não é assim não. Aí vai, e aí vai, e aí vai. Ao longo dos anos acumulados, a nossa, como é que fala? Personalidade, o nosso ser humano, né? O correto como ser humano dentro da gente vai influenciando. Então, como aumentar os multiplicadores disso, eu não sei como é que eu tenho que fazer, mas eu estou acreditando nisso, e aí o fundamento desse trabalho de divulgação, pouco a pouco. Claro que qualquer ideia que vem a acrescentar, né? Ela tem que ser estudada, tem que ser acatada para virar inovação, mas não esqueça de limpar a si próprio, como diz naquele livro Limite Zero, que ele fala, olha, você resolve tudo quando você diz aquela 4 frases lá, eu te amo, sinto muito, me perdoa, muito obrigado. Como um mantra, você repete, repete, repete isso, e aí você consegue curar a si primeiro e aos demais que estão em sua volta. São 10 horas e 10 minutos agora. Daniel está com a mão levantada. Vamos lá, rapidinho. É rapidinho. Mas é só no... Dando continuidade ao que você falou, Paulo. Assim, realmente o grande pecado da humanidade, assim, é impor ideias, né? E isso é o que gerou mais morte e destruição ao longo da nossa história, assim, né? A imposição de ideias. Boas ideias são naturalmente copiadas, assim. Boas ideias, elas naturalmente, elas são, o resultado é observado e naturalmente alguém vem e vai querer copiar, vai querer seguir aquele caminho, até um determinado ponto, né? Então era isso, basicamente. Ok. Né, só para ter uma ideia, nessa reunião estamos com 14 participantes. Na outra vez acho que tinha 20. A média é 20 por aí. Mas o vídeo da reunião que está no YouTube agora está com mais de 100 visualizações, 112 visualizações. Então, é 5, 6 vezes mais do que o número de participantes. Significa o quê? Significa que muitos que estão cadastrados no grupo aqui, que quer participar, mas por qualquer motivo não pode participar, acaba acompanhando, de assistir o vídeo depois. Então, esse é o poder da rede, né? Eu não sei se tem alguém lá do estrangeiro assistindo, mas pode ter alguém de fora que entende o português e acompanha, né?
o raio de irradiação, na rede, ele é infinito. Quer dizer, infinito, o planeta, né? Muito bom. Então, passou um pouquinho do tempo. Agora, a nossa próxima reunião, a 40ª reunião, que começa aquele capítulo lá, para tomar a decisão correta. Isso daqui, para os administradores, esse capítulo é muito bom, hein? Próximo será no dia 20 de abril, sábado, 9 horas. Lembrando que 21 de abril é Tiradentes, né? Feriado, só que cai no domingo, então a gente nem fica sabendo. O tema é altruísmo como critério para a tomada de decisão. Página 186 do livro Filosofia Kyocera. Ok, então chegamos ao fim. Muito obrigado pela atenção de todos. Estamos encerrando a nossa 39ª reunião virtual de estudo de filosofia. Muito obrigado a cada um de vocês. Um bom fim de semana. Até a próxima, pessoal. Agora pode abrir o microfone. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Maurício. Tchau, gente. Bom Tchau. final de semana para todos. Tasco, Obrigado. Realmente. Márcia. Tchau, bom fim de semana. Até mês que vem. Até mais. Seu Tchau, filho, até mais. Iba. Tchau. Até mês que vem. Eu me Até mês que vem. Márcia. Obrigado, hein? Deus quiser. Tchau, papai. Tchau.